ladinho aqui do estúdio. Boa noite para você. Nesse calorão, o ar-condicionado da firma nunca critiquei. Boa noite, Vera. Bem-vinda de volta. Semana já começando em clima de puxão de orelha lá em Brasília, né? Exatamente, Carol. Eu estava embarcando quando foi convocada essa reunião ministerial. Ainda deu tempo de publicar no meu blog lá no Globo que ela aconteceria. E aconteceu nesse clima que você está falando, embora ali cercado de ainda um clima amistoso entre o presidente e os ministros, piadas aqui, piadas ali, mas teve momentos mais tensos. A ministra Anísia Trindade mesmo chegou a se emocionar, a demonstrar que está sentindo a pressão em cima dela, precisou se ausentar um pouquinho para se recompor, depois de se emocionar bastante. Teve ali um puxão de orelha em tom de brincadeira para o ministro Rui Costa, de que ele precisa ser mais animado, mas quem vai trazer para a gente tanto a parte ali mais do que foi tratado, como esses bastidores mais saborosos, é a Isa Staciarini, lá direto de Brasília. Boa noite, Isa. Boa semana para você. Oi, Vera. Muito boa noite a você, a Carol e a todo mundo que nos acompanha. Uma ótima semana para todo mundo. É isso, Vera. Nessa primeira reunião ministerial do ano, né, feita aí após uma forte queda na popularidade de Lula, o presidente cobrou dos ministros uma maior divulgação das ações, pediu que eles façam mais viagens pelo país e até criticou o uso da religião como instrumento político. Até porque a gente lembra que nessa última pesquisa, né, que mostrou queda na popularidade de Lula, a avaliação negativa do governo cresceu entre os evangélicos que até então formam a base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, em ano eleitoral municipal, Lula quer justamente melhorar a comunicação de tudo aquilo que já foi feito pelo governo para que a população sinta os efeitos na prática. É uma forma aí de tentar reverter a queda na aprovação do governo. Durante a reunião, Lula afirmou que só as ações lançadas até agora não são suficientes. A gente ainda tem muito para fazer, em todas as áreas. E muito não é nada estranho, é tudo aquilo que nós nos comprometemos a fazer durante a disputa eleitoral que nós fizemos nesse país. Isso, tudo que nós fizemos, é apenas o início. Mas isso não basta. Nós vamos ter que fazer muito mais, porque o Brasil estava totalmente abandonado. Em relação a essa crítica que eu comentei do uso da religião para fazer política, Lula afirmou que não se pode usar a fé como manipulação. Vera e Carol. O Isa, ele também abriu a fala ali, a gente chegou a ver, falando ainda da tentativa de golpe, bastante sobre Jair Bolsonaro. Eu lembro que eu fui num café da manhã, mais de um ano atrás, em que ele dizia, todo mundo me fala para não falar do coiso. Mas ele ainda segue falando muito do Bolsonaro, né? Segue, Vera. Ele não menciona o nome, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas todas as analogias que ele faz é se referindo sim a Bolsonaro. Inclusive, ele faz uma comparação, né, de que no primeiro ano de governo ele conseguiu fazer mais entregas e mais ações do que em todo o ano anterior e até chama Bolsonaro de covardão ao comentar a tentativa de golpe após aquela revelação dos depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas que mostram realmente e revelam a participação do ex-presidente nessa tentativa de golpe de Estado. E não teve golpe, não só porque algumas pessoas que estavam no comando das Forças Armadas não quiseram fazer, não aceitaram a ideia do presidente, mas também porque o presidente é um covardão. Ele não teve coragem de executar aquilo que ele planejou, ele ficou dentro de casa aqui no Palácio chorando quase que um mês e preferiu fugir para os Estados Unidos do que fazer o que ele tinha prometido. O Isa, e teve ministro, inclusive, que pediu mais energia aí na divulgação dos dados. Exato, um fato curioso que aconteceu, né, Carol, Vera, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é também o ministro, né, do MDIC, chegou a mandar um bilhete para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, pedindo mais entusiasmo com a divulgação dos dados. Nessa brincadeira, Rui Costa até mencionou aí esse recadinho do Alckmin num tom de descontração, né, falando que os dados já falam por si só, mas aparentemente não foi isso que Alckmin
interpretou, inclusive pediu esse entusiasmo a mais. Depois da reunião, Rui Costa falou com a imprensa ao lado do ministro das Comunicações, o Paulo Pimenta. O Rui disse que as oscilações na aprovação do governo são naturais, mas alegou nas palavras dele não haver nenhuma preocupação adicional. O ministro da Casa Civil afirmou que Lula não quer novos programas, mas sim uma melhor divulgação das ações que já foram feitas. E o que o presidente pediu na segunda etapa da reunião é que cada ministro e ministra procure revisitar tudo que lançou, que ele não quer ver anunciado novos programas, novas ações, e sim concretizar aquilo que foi lançado, que já tem um portfólio bastante robusto, e que a gente procure agregar em indicadores que sejam compreendidos pela população os resultados do governo, os resultados da economia, os resultados das coisas que nós estamos fazendo. Depois da reunião, Paulo Pimenta, que é o ministro das Comunicações, afirmou que vai haver novidades neste ano agora de 2024, com foco em segmentação nas redes sociais. Ele frisou que as ferramentas digitais vão permitir uma comunicação mais direcionada para públicos específicos. Nessa reunião ministerial não falaram todos os ministros, claro, só Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Padilha, também Rui Costa, Paulo Pimenta e a ministra Nízia Trindade da Saúde, a Vera comentou, chamou a atenção o fato dela ter se emocionado em alguns momentos. A gente até lembra que Nízia Trindade é alvo de disputas do Centrão. Lula até tem avaliado que as entregas na pasta ainda estão aquém do esperado. E aí a gente lembra até aquele áudio, flagrado pela reportagem da Rádio CBN ano passado, aqui no Palácio do Planalto, em que caciques do Centrão até dizem que se eles rodassem, a ministra da Saúde também rodaria. Carol, Vera, é com vocês. Obrigada, Isa, pelas suas informações. Ô Vera, essa reunião teve essa preleção aí do Lula e do Rui Costa, com essa nota cômica aí de Geraldo Alckmin, quem te viu, quem te vê, seu autor do pedido de entusiasmo, né? Mas o que você achou, em linhas gerais, da embocadura aí dessa preleção e dessa reunião? Olha, eu acho que melhorou na parte fechada, pelo que eu apurei, viu, Carol? Porque eu conversei com 3 ministros depois que a reunião terminou, e as coisas que eles contaram do momento em que foi a reunião efetivamente foram melhores do que essa preleção. Eu já achei estranho ter uma preleção numa reunião ministerial. Se você convoca uma reunião para resolver o que está errado, porque você está em crise de popularidade, pressupõe que você vai dar as broncas primeiro, vai ouvir, vai fazer de fato uma coisa séria, uma imersão nos problemas, e depois alguém sai e dá um briefing, como aconteceu. Os ministros falaram ali na saída. Agora, essa parte inicial do presidente filmado, e ainda com esse foco, a meu ver, totalmente equivocado no Bolsonaro, isso aí é um tiro que sai pela culatra, porque mostra que você está preocupado com o seu adversário, que o seu adversário, apesar de todos os problemas que está enfrentando, e a gente viu que a semana passada teve todas essas novas revelações a respeito da trama golpista, ainda consegue galvanizar o apoio de uma boa parcela da sociedade. Então isso também é um problema que você precisa entender. Como é que, com tudo isso, o Bolsonaro ainda tem o poder de influenciar candidaturas, de ditar pessoas mudando de partido para cá e para lá, de levar tantas pessoas às ruas. Então, isso tudo também deveria ser objeto de uma reunião fechada, de estratégia, de você entender o que está havendo. E foi falado. Mas aquela fala inicial mostra o presidente passando um recado, passando um recibo de que está ainda muito preocupado com o Bolsonaro. Então, achei aquele tom bastante equivocado, deveria ter sido evitado. Ele poderia falar ao final, mas não focar a fala no Bolsonaro, mesmo porque isso agora é um problema da justiça. O governo já tem mais de um ano, tem que realmente entregar aquilo a que se propôs. A economia está rodando bem, então tem que fazer essa percepção da economia chegar nas pessoas. Precisa entender qual é esse ato. Por que a economia vai bem e as pessoas têm a sensação de que ela não vai? Faz sentido essa determinação do Lula de não lançar programas novos enquanto já anunciados estão em andamento, Vera? Então, isso eu achei uma coisa boa de uma reunião. O que você espera de uma reunião, né? Em que você vai cobrar os seus gestores? Entrega,
planejamento, foco, consistência, dados. Então, ele cobrou isso. E se você tem um monte de programa ainda em andamento, para que ficar lançando programas com nomes mirabolantes e coisas que efetivamente não saem do papel? Por exemplo, o Voa Brasil, né? É até uma piada pronta, mas o programa chama Voa Brasil e ele não decolou ainda, não saiu do chão. Então, cadê esse programa? Por que ele ainda não decolou? O que falta? Qual é o parafuso que falta apertar para poder realmente o programa ser lançado e gerar os frutos que se espera dele? Ensino médio. Por que ainda não saiu a votação das mudanças que o governo quer no ensino médio? O que falta fazer? O ministro precisa ir lá bater perna no Congresso e trabalhar pela sua proposta? Por que ela não anda? Então, pegar e apertar as coisas em cima do que já foi anunciado e que precisa ser entregue. E isso eu acho que faz todo sentido. O governo sabe que tem alguns calcanhares de Aquiles, né? Por exemplo, o preço dos alimentos. A outra questão é a disputa pela comunicação, sobretudo no setor digital. Tem esse diagnóstico. No caso dos alimentos, o governo está tentando uma aproximação com o setor do agronegócio. Tem essa semana uma reunião com o agro, né? Tem uma reunião essa semana com o agro, Carol. O Lula vai fazer na Granja do Torto, inclusive numa tentativa de ser uma coisa que seja mesmo uma aproximação, porque é um setor que, passado 1 ano e 3 meses, continua eminentemente bolsonarista, e isso a despeito do Plano Safra do ano passado ter sido o maior de todos, foi maior que o do Bolsonaro. Então, o governo continua ajudando e continua dando incentivos para o setor, mas ainda é um setor muito fechado em torno do Bolsonaro. Então, o Lula quer se aproximar desse setor e também o presidente tem a preocupação de que, se perdurar ainda mais alguns meses, essa inflação de alimentos pode continuar fazendo sangrar a sua popularidade. Também tem o fato de que esse ano é esperado uma safra menor que a do ano passado, que foi um grande impulsionador do crescimento brasileiro. Então, nesse caso, também acho que é uma atitude positiva. Ele está se antecipando a algo que pode virar um problema ainda maior e tentando se aproximar de um setor com o qual ele não tem hoje uma boa interlocução. Já teve no passado, né? Com o Roberto Rodrigues, com o Blairo Maggi, o Lula chegou a ter uma boa interlocução com o agro, mas isso foi se perdendo. E ele quer retomar e ele acha que aí ele consegue, por meio de uma ação mais incisiva e um contato mais tete-a-tete com o setor. Essa questão de fazer articulação política ali, de fazer um contato mais próximo, também apareceu na reunião, pelo que eu apurei. Ele fez elogios ao Padilha, mas ele disse, né, que o ano passado o governo teve grandes vitórias no Congresso, mas aí ele falou, me contaram que ele falou assim: vamos chamar o Lira para um aperitivo. O Lira gosta de ser chamado para um aperitivo. Mas vai ter comida? Então. Não costuma ter comida. Né? Não tá tendo muita comida, mas isso é uma coisa que o Lira reclamou com ele, Lula. Olha, presidente, cadê aquele presidente que me contaram que existia nos mandatos anteriores, que o senhor chamava todo mundo para uma cachaçinha, para conversar? Então, o Lira tinha cobrado o Lula de ser mais próximo do Congresso, e ele diretamente, e o Lula introjetou, achou que tá certa essa cobrança, falou, vamos chamar o Lira para um aperitivo. Então, isso é aquela reunião de follow-up, sabe como se fala nas organizações hoje em dia? Você faz uma cobrança e alguém te dá uma devolução ali de que entendeu a cobrança. Então, também teve isso. Ele falou, de vez em quando ele reclama do Padilha e tal. Aí o Padilha falou assim, de vez em quando não, é todo dia e tal. Deram uma descontraída nesse momento. Mas, então, essa coisa de se aproximar mais do Congresso foi uma coisa que apareceu na reunião também, Carol. Falando nisso, o governo está tentando retomar a agenda no Congresso essa semana. A gente vai falar mais para frente sobre regulamentação da reforma tributária, mas tem outras coisas na mesa aí, né? A agenda econômica, será que anda agora, Vera? Tem sim. Hoje eu conversei com bastante gente lá e trouxe aqui uma pauta robusta que eles esperam votar. Por quê? A gente vem falando aqui, não votou nada, está muito parado o Congresso. As últimas notícias foram todas elas muito ruins, porque era aquela coisa de formação de comissão, briga pelas comissões. Então, agora, tanto o Lira quanto o Rodrigo Pacheco querem tentar
fazer a coisa deslanchar um pouquinho, Carol. Então, eles querem que esta semana, que é a semana anterior à do feriado da Semana Santa, vários projetos sejam votados. Começam a trancar a pauta os projetos da agenda microeconômica também no ministro Fernando Haddad. Então, aqueles que foram mandados com urgência constitucional começam a trancar a pauta já a partir de amanhã. Então, o que o Lira fez? Pediu a todos os relatores das matérias que estão aí na pauta que entreguem os seus pareceres a tempo de votar tudo nesse comecinho de semana. Então, a gente pode ter esses primeiros dias aí, finalmente, com votações deslanchando. Só para a gente acompanhar, tem muita coisa. Ó. Na Câmara tem um projeto que trata de transição energética, que é importante para a Agenda Verde. A questão de falências, uma mudança na lei de falências para simplificar algumas questões. A questão do ensino médio, a que eu me referi agora há pouco, e que está pegando. O projeto que restringe as saidinhas, que foi aprovado no Senado, está lá na Câmara e tem interesse dos deputados em votar esse projeto. E a questão da imunidade tributária das igrejas. Então, muita pauta que tem interesses fortes das bancadas, das frentes parlamentares, etc. Lá no Senado, tem projeto que trata... tem a PEC, né, que trata da criminalização da posse e porte de drogas, que pode ir para o plenário, pode ser votada no plenário. Tem também metas para enfrentamento da violência contra a mulher e o marco legal dos seguros. Então, as duas casas tentando sair dessa pasmaceira inicial desse começo de ano e votar algumas matérias. Veja que aquelas mais polêmicas do Haddad ainda não estão entrando aqui para trancar a pauta, mas elas começam a trancar a partir desta semana já. E para isso vai ser necessária muita negociação com o Lira, muita negociação com o Rodrigo Pacheco. Os líderes do governo estavam na reunião ministerial também. Foi cobrado deles que acompanhem mais para e passo. O Haddad fez uma fala, além do Rui Costa, ele também falou da necessidade de votar essas matérias, mas o ministro brincou comigo, e ele estava todo feliz com o excesso de arrecadação, dizendo que talvez não tenha nem que ter contingenciamento esse ano, tem bastante dinheiro para gastar. Então, disseram que, diferentemente do Rui, para quem faltou aquele entusiasmo ali, foi até cobrado para ter entusiasmo, o Haddad estava todo entusiasmado ali e muito animado pelo fato da arrecadação estar bombando, Carol. Agora, Vera, vamos ver como é que fica o entusiasmo dos parlamentares, né? Porque tem muitas coisas rolando em paralelo, é ano de eleição. Tem a questão da sucessão nas casas, que, enfim, a discussão acaba se antecipando, né? Para a tristeza de Arthur Lira, que queria empurrar essa discussão mais para frente, já é o que se comenta. Tem a questão da guerra nas comissões, tudo isso rouba a atenção dos parlamentares. Tem alguma estratégia para se contrapor a isso? O governo tem que estar presente, tem que estar mais atento e não pode levar muitas bolas nas costas, como tem levado, por exemplo, na eleição das comissões. O governo nega que tenha levado, mas deixar a oposição colocar alguém tão estridente na comissão de educação foi uma bola nas costas. E isso pode atrasar um pouco os debates. Então, tem que estar mais atento, tem que ter essa conversa, então tem que chamar as pessoas para conversarem, etc. E aí vai ter a cobrança pela liberação das emendas. Já que a arrecadação está bombando, provavelmente o que eles vão fazer é soltar o fluxo de emendas do ano passado que estavam represadas e começar a pagar as desse ano, para não ter aquela pressão que o Lira vinha fazendo pela derrubada do veto naquelas emendas que foram vetadas no orçamento do ano passado. Então, começar a liberar o pagamento para que essa pressão pelo pagamento das emendas também arrefeça, Carol. Eu acho que é por aí. Vamos ver como cai lá no Congresso essa arrumação, essa DR que foi feita na reunião ministerial, e se essa chamada do Lira para um aperitivo ajuda a melhorar as relações com o governo. Vamos então para o intervalo, logo depois o repórter CBN. Hoje ainda tem o Pablo Hortelado aqui no Viva a Voz, já. E
O Viva Voz está de volta. A gente vai daqui a pouquinho com o Pablo Hortelado no Ponto de Vista, mas a Isis Tassianini, que acabou de falar com a gente sobre reforma ministerial, faz tudo e também tem uma informação exclusiva e nova sobre a investigação a respeito dos atos antidemocráticos. Diga, Isa. Oi, Vera. Pois é, porque naquela investigação da Polícia Federal que mira o envolvimento do ex-ministro Walter Braga Neto na trama golpista, a Polícia Federal tem arquivos com códigos e senhas que indicam a arrecadação de recursos para financiar a mobilização de radicais bolsonaristas em quartéis do Exército. Essas investigações mostram que o general Walter Braga Neto era um dos braços fortes do ex-presidente Jair Bolsonaro na ideia de um suposto golpe de Estado. Portanto, as apurações da Polícia Federal revelam que era ele quem coordenava e mobilizava os apoiadores, inclusive com essa suspeita de captação e direcionamento de recursos. A Polícia Federal agora apura o valor total recolhido e a distribuição desse dinheiro. Nos depoimentos colhidos pela Polícia Federal, a gente lembra, investigados e testemunhas confirmam a influência que Braga Neto tinha nos acampamentos e entre os apoiadores do então presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o ex-ministro atacava generais que se opuseram à trama golpista. Ele chegou a xingar os comandantes do Exército, o general Freire Gomes, e também o da Marinha, o brigadeiro Batista Júnior. Em uma dessas ocasiões, Braga Neto se referiu aos colegas como traidores da pátria. Ao comparecer à Polícia Federal para prestar depoimento, Braga Neto ficou em silêncio. Hoje, aqui nos corredores do Palácio do Planalto, a gente, nós jornalistas, abordamos o ministro da Defesa, José Múcio, que disse que as declarações dos comandantes que vieram à tona na sexta-feira revelam quem são os culpados que devem ser punidos. E essas declarações dos militares foram muito boas, porque a suspeição saiu do coletivo e começou a ser individualizada. Agora são eles que estão dizendo quem são os culpados. As três forças não participaram. Algumas pessoas que compõem a força tinham vontade de participar disso, mas que serão todos punidos. Eu acho que as três forças participaram da melhor forma possível. Qual? Não participaram. Eu procurei os dois advogados do general Walter Braga Neto e ainda aguardo uma resposta deles. Claro, assim que eles mandarem uma resposta oficial, a gente também contempla aqui. E lembrando ainda, Vera, só para encerrar e devolver para você, que hoje, pelo antigo Twitter, hoje o X, o ex-ministro da Casa Civil e senador Ciro Nogueira, criticou os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica por não terem denunciado a trama golpista. Ciro Nogueira chega a falar que houve prevaricação e calúnia, ironizou as denúncias feitas à Polícia Federal e chegou a chamar Freire Gomes de criminoso. Ciro Nogueira ainda disse que o general teria apoio se tivesse denunciado a trama golpista. Vera, Carol. Obrigada, Isa. Realmente esse caso vai ganhando novas camadas a cada dia, a cada semana, e agora, se ficar comprovado um elo de financiamento para esses atos, pode agravar a situação de quem estiver diretamente envolvido nisso. Agora são 6h36 e agora sim a gente vai com o Ponto de Vista. Solta a vinheta. CBN Ponto de Vista, com Pablo Hortelado. Pablo está com a gente hoje, nessa segunda-feira, mas a pulso ali, só por muito empenho jornalístico, porque você foi um dos alvos aí do apagão, é isso, Pablo? Boa noite para você. Boa noite, Vera. Pois é, só que um dos alvos, todos os moradores de Higienópolis, Santa Cecília, que mais? Vila Buarque, Consolação, todos sem luz há 8 horas. Que absurdo isso, que absurdo. Caramba. A gente vai falar sobre a decisão de banimento do TikTok nos Estados Unidos e que lições ela traz para o Brasil. Diga lá, Pablo. Então, Vera, olá, Carol, esqueci de cumprimentá-la. Oi, boa noite. Boa noite.
Então, o Congresso americano, ele aprovou semana passada uma espécie de banimento do TikTok, numa votação assim muito incomum por lá, porque lá está tudo dividido, né? Republicanos votando de um jeito e democratas de outro, né? Os dois partidos de lá. Mas essa não foi. Ele aprovou um banimento do TikTok por 352 a 65 votos, lá na Câmara dos Deputados americana. O apoio dos 2 partidos. Essa medida aí não é exatamente uma proibição, né? Ela é uma proibição de operação do TikTok se a empresa não for vendida para uma empresa americana. E o argumento lá dos congressistas americanos é que o TikTok é uma ameaça à soberania nacional americana porque ela está sediada na China e, em última instância, responderia ao governo chinês. Essa medida ainda falta passar lá pelo Senado, ninguém sabe se vai passar rápido, vai passar. Gerou tanta controvérsia, tanto debate, que talvez demore umas semaninhas para finalmente ser votada. Agora, isso... Agora, Pablo... Diga lá, Carol. Fala, Vera. Não, eu ia aproveitar esse gancho, ele está falando aí do TikTok, não sabe se vai ser realmente banido nos Estados Unidos ou não, mas é uma discussão no mundo inteiro, né, Pablo? Porque não só o TikTok, mas outras redes sociais. Aqui no Brasil, por exemplo, as redes americanas, a gente sabe da dificuldade, muitas vezes, de ter acesso a conteúdos, tem toda uma discussão sobre a regulamentação. Então, assim, os americanos estão preocupados com o TikTok porque ele é chinês, mas as empresas americanas também não têm lá muita transparência na sua atuação no restante do mundo, né? É uma excelente observação aí, Carol, porque tem uma espécie de hipocrisia americana, né? Porque os Estados Unidos, os Estados Unidos estão exigindo de uma empresa chinesa alguma coisa que as suas empresas não têm oferecido quando elas estão atuando no exterior, por exemplo, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil, as empresas de mídias sociais, quase todas são americanas, com exceção do TikTok, justamente. Todas as demais são americanas e elas têm resistido bastante a se submeter à regulação, justamente para evitar esses problemas que os congressistas americanos eles estão querendo, né? Basicamente a preocupação dos congressistas são de 2 tipos. O TikTok poderia passar dados dos seus usuários nos Estados Unidos para o governo chinês. Embora isso seja uma acusação, uma preocupação frequente, nada disso nunca foi provado. Teve uns outros casos menores de funcionários acessando dados de pessoas, mas assim, passar dado para governo nunca foi provado. E a outra acusação é que o TikTok poderia manipular o resultado do algoritmo, que vai mostrando qual que é a próxima publicação, quando você vai pedindo para ver o próximo vídeo, para manipular o debate público dos Estados Unidos e favorecer um lado, favorecer determinada posição política. Isso também nunca foi provado. Existem alegações, preocupações, e é curioso porque são preocupações que todos os demais governos têm com relação aos Estados Unidos, né? Por isso que existe uma preocupação, né? A União Europeia recentemente passou uma legislação, já faz 1 ano e meio mais ou menos, exigindo que os algoritmos, pelo menos assim nas suas linhas gerais, elas que governam as mídias sociais, eles sejam transparentes, que eles possam ser fiscalizados pelas autoridades, justamente para impedir manipulação do debate. E tem um monte de exigência de controle de dados para impedir que os dados dos cidadãos de um país sejam remetidos aí para um país estrangeiro e, consequentemente, para um governo estrangeiro, né? Tudo isso está sendo... Quando essas medidas regulatórias elas têm sido adotadas, como aconteceu na Europa, como está acontecendo aqui no Brasil, que a gente está discutindo isso no PL 2630, as empresas americanas resistem. Então, e o governo americano as apoia. Então existe uma espécie de hipocrisia americana aí que não aceita que façam com seus cidadãos o que eles andam fazendo com os cidadãos dos outros, né? Lembrando que em 2013 a gente teve o escândalo do Snowden, quando a gente descobriu que o governo americano estava espionando, usando as empresas americanas, estava espionando empresas brasileiras, não só brasileiras, né, mas espionou a Petrobras, espionou a Dilma Rousseff, a Angela Merkel, o presidente Rafael Correa, entre outros, né? Então, os Estados Unidos também não tem um grande histórico, assim, para... é hipócrita da parte deles exigir uma coisa que eles não deram. Mas aqui no Brasil, Pablo, a gente tem a discussão do PL 2630, que está meio parada, e tem agora essa regulamentação toda aprovada pela Justiça Eleitoral, que também quer responsabilizar as plataformas. Mas são coisas diferentes, isso que os Estados Unidos estão pretendendo fazer em relação ao TikTok e o que a gente está propondo em termos de transparência. Você acha que o que a gente está fazendo por aqui
é mais correto e é mais equânime porque trata como iguais todas essas empresas? Claro, o que a gente está fazendo é muito melhor do que os Estados Unidos estão fazendo. Os Estados Unidos estão simplesmente proibindo com alegações hipotéticas. Realmente, o governo da China poderia estar, talvez até esteja, a gente não sabe, mas ele não provou nada, né? O tipo de regulação que a gente está fazendo aqui no Brasil, que é igual ao da europeia, é, no meu entender, o tipo de regulação correta. Mercado aberto, quanto mais players tiver no mercado, melhor, porque a gente desconcentra esse mercado, mas todo mundo tem que se submeter às regras. Vai ter algoritmo? Não pode manipular o debate político, favorecer uma opinião política. Como é que a gente faz isso? Com transparência e supervisão do governo, né? Também não pode passar dados para fora. Como é que a gente faz isso? Com regulação, que diz que os dados têm que ser guardados de determinada forma, só podem ser transmitidos em tais casos. Que é o que a gente está fazendo, é o que a Europa fez e o que o Brasil mais ou menos está copiando. Eu acho que esse é o tipo de regulação adequado. O que os Estados Unidos está fazendo é, com base num monte de suspeitas assim, hipotéticas, simplesmente impedindo o serviço de atuar lá, coisa que ele não gosta que sejam feitos contra eles. Inclusive, essa medida dos Estados Unidos vai permitir que países adversários dos Estados Unidos, então estamos falando Irã, nós estamos falando da própria China, Rússia, etc., consolidem as suas políticas de dificultar a operação de empresas americanas nos seus territórios, gerando esse espécie aí de muro de Berlim aí, digital, separando os países amigos e adversários dos Estados Unidos. Super obrigada por hoje, Pablo. Obrigada, inclusive, pela sua determinação de, mesmo com febre, mesmo com apagão, fazer o quadro. E a gente te espera já em condições melhores aí na quarta-feira, esperando que a empresa resolva esse problema. Ela resolveu. No meio da minha apresentação, voltou a luz aqui na Vila Buarque. Olha só o poder da CBN. A luz se fez. Furo de reportagem. A Malu Mões e a Yasmin estão o dia inteiro atrás disso. O Pablo que deu o furo aqui. Então, acabou o apagão em São Paulo, pessoal. Um abraço, boa noite. Abraço, melhoras. Beijo, Pablo. Carol, e com isso, então, a gente faz mais um intervalo. Viva a Voz fica por aqui. Amanhã voltamos aqui do estúdio com mais informação, mais análise e mais bastidores. Combinado? Combinado. Beijo, Vera. Até amanhã. Amanhã.